Savinho perto de garantir bolada pro Atlético, que o Galo bateu as duas metas previstas para Copas nessa temporada. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros, será que caberia no seu clube do coração? E muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Savinho deve garantir uma boa quantia em dinheiro para o Atlético nos próximos dias. O atacante formado na Arena do Galo está de mudança no futebol inglês, trocando o Manchester City pelo Tottenham. Operação que vai gerar na casa dos 100 milhões de euros. O Tottenham já concordou em pagar 93 milhões e 300 mil euros fixos, mais 5 milhões e 700 mil euros em bônus. O Galo, como clube formador, tem direito a 2,5% de qualquer negociação envolvendo o Savinho. Estamos falando de mais ou menos 15 milhões de reais, com a lembrança de que o Savinho havia chegado ao Atlético com 11 anos de idade e vendido aos 18, bem antes de explodir. Se o Atlético tivesse capacidade de manter o Savinho por mais tempo, certamente teria conquistado mais grana do que quando da primeira transferência. Importante registrar que o Tottenham, além de negociar com o Savinho, também quer outro jogador do Manchester City, o marroquino Marmoush. A tendência é que essa transferência do Savinho para o Tottenham aconteça nos próximos dias e o Atlético acompanha com atenção, afinal de contas, 15 milhões de reais equivalem a quase um mês da folha salarial atleticana. E o Clube Atlético Mineiro cumpriu as duas metas orçamentárias para a temporada quando o assunto é Copas. Com a classificação suada, sofrida, depois de um empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, com um gol no finalzinho, o Atlético Mineiro está nas quartas de final da Sul-Americana. Só para lembrar que qualquer clube de futebol no Brasil ou no exterior faz no início da temporada uma projeção orçamentária, quanto o time imagina ser capaz de arrecadar para depois saber quanto ele vai gastar. E para fazer essa projeção de receita, há a necessidade de estipular até que fases você quer chegar. O Galo imaginou que precisaria chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e as quartas de final da Sul-Americana, e essas metas foram alcançadas. Na Copa do Brasil, o adversário será o Cruzeiro a partir da próxima semana, enquanto o adversário das quartas de final da Sul-Americana será conhecido nessa noite, quando Santos e Macará se enfrentam no Equador. O Santos venceu a partida de ida por 2-1 na Vila Belmiro e agora decide no Equador. Essas metas esportivas batidas ajudam o Atlético no planejamento financeiro, embora o Galo ainda precise de pelo menos uma grande venda para ter um pouco mais de refresco em relação ao fluxo de caixa. 2-2 contra o Red Bull Bragantino ficou marcado por um jogo ruim do Galo, que esteve sempre atrás no placar. O Red Bull abre o placar 1-0, o Atlético empata, o Red Bull faz 2-1, o Lucas Barbosa desperdiça a melhor chance do jogo. Ele poderia finalizar ou tocar, acabou que não fez nenhuma das duas coisas. Depois ele acaba perdendo uma bola, o Coelho arranca, bate e com falha do Cleiton define o placar de 2-2, que coloca o Clube Atlético Mineiro nas quartas de final. Depois da partida, o técnico Barba Domingues chegou a afirmar que com esse futebol vai ser difícil que o Atlético tenha vida longa nas Copas. De qualquer forma, a classificação para as quartas está assegurada. De 0 a 10, qual o seu grau de confiança no Atlético? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de 1.900.000 reais por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? Gostaria de ouvi-lo, Galante.
O HG, me lembrou ontem, o Elton vai gostar do que eu vou falar aqui, me lembrou ontem aquele jogo do Bucaramanga, ano passado. Que o Atlético vai lá, ganha de 1-0, traz uma vantagem para casa e todo mundo acha que vai golear, que vai ser um jogo sensacional. Né? Ontem fazendo o pré-jogo lá pelo meu canal, né, na Esplanada, todo mundo falando 3, 4, aquela coisa toda, ninguém, não, vai ser fácil, não tem jogo fácil para o Atlético. E aí a gente pode levantar vários aspectos, né? O Barba cita o tempo todo a questão física do time, né? Já existe um desgaste. O desgaste também porque ele tem um elenco que ainda falta algumas peças para ele que a gente vem cobrando aqui, para ele poder fazer algumas alterações e para poder rodar o elenco de uma maneira mais consistente. Ontem ele justifica a saída do Bernard muito no segundo tempo por causa disso. Porque falta perna, porque a gente tem que manter a intensidade e eu tenho outros jogos, eu tenho que preocupar tá uma situação do elenco ali de fortalecer o elenco, mas blindar o elenco no aspecto da parte física. Mas ontem, cara, me lembrou isso, porque do Bucaramanga, porque foi um resultado de 2-2, foi comemorado, mas o Atlético não fez um bom jogo, foi comemorado a classificação. O Atlético não venceu, vale a pena lembrar, não venceu e até os 46 do segundo tempo o Atlético estava levando o jogo para uma decisão para os pênaltis. E aí tendo que, de novo, imaginar que o Everson vai salvar até quando? Vai chegar um dia que o Everson não vai salvar. Ontem, na zona mista, o Bernard colocou muito bem. Ele falou, não dá pra gente ficar confiando que sempre as coisas vão dar certo pra gente no final. Pode ser que um dia não dê. O Atlético, quando jogou dentro de casa, a torcida, mais uma vez, deu um show do início ao fim, mas faltou um pouco mais dos jogadores. O primeiro tempo foi péssimo, foi muito ruim. No segundo tempo, o Barba até conseguiu melhorar algumas coisas. Eu vou destacar aqui um jogador que eu vinha falando que ele tinha caído de produção, mas ontem eu vi o Vitor Hugo ontem fazendo várias jogadas individuais, buscando ali a velocidade. Vitor Hugo meio de campo. É sempre bom falar, tá? E eu gostei dele ontem, mas foi muito pouco pelo que a gente viu. O Everson salvando de novo, por um detalhezinho assim, o Atlético não perde a classificação em casa. O HG falou muito bem. O lance ontem, a Arena MRV ficou calada, porque todo mundo achou até que estava impedido o lance ali, e um erro ali de passe que poderia ter saído. O Atlético saiu no lucro, torcedor. A verdade é essa, o Atlético saiu no lucro e que o sinal vermelho esteja realmente alerta ligado. O Michael falou isso ontem na zona mista também. Falou, olha, isso aí é um alerta pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que estava na arena ontem, por que o Borbas... ontem ele não joga. O Borbas não joga, né? Ele não joga. Por que o Borbas... O que está acontecendo com o Borbas? Do que você está falando? Ele tá treinando, você tem notícia? Não, ele tá treinando, mas ontem ele não podia jogar. Não, sim, você tem notícia, tá treinando? Tá treinando. Então, no final de semana, eu posso esperar ele lá contra o Inter? Eu acho que sim. Até porque no final de semana... Informação ou opinião? No final de semana, no banco, ele vai poupar uma galera. Isso aí eu acho que já tá bem claro pelo discurso dele e tal. Algumas coisas, você falou de centroavante, então, eu falei que a semana toda, que o Renier ia ser titular. Porque ele tinha demonstrado isso quando ele poupa o Renier no último jogo. E é uma coisa que eu não concordo e continuo não concordando. E não é nada contra. Não é nada contra o Renier, não. Você está provocando o Elton? Não, cara, não estou provocando o Elton de maneira nenhuma. O Elton tem a opinião dele que é parecida com a minha. Né? Eu acho que ontem era jogo pro Cassier. Isso pode ter feito com que o atleta tenha um desempenho ruim? Pode também. Pode. Se você tem um atacante de referência lá, você joga de uma maneira diferente. Aí o Barba veio na coletiva e disse, se eu coloco o Renier, vocês vão reclamar. Se eu coloco o Cassier, vocês vão reclamar porque eu estou colocando um jogador que não fez gol. Não. Eu acho que a gente faz análise em cima de quem a gente acha que está melhor e que tem a condição melhor. Que pode entregar mais. Que pode entregar mais. Eu acho que o Renier não tem a característica de ser um centroavante para o Atlético. O Cassier tem e não vive um bom momento. Depois de todo o discurso do Barba no domingo, Elton, que ele vira e fala, não, precisamos de ajudar o Cassier, porque o Cassier fez um bom jogo contra o Grêmio, mas tá precisando de fazer o gol, já conversei com ele. Aí ele coloca o cara no banco. Então, olha só, já elogiamos bastante o Barba aqui, já falamos a respeito dele. Ele para mim, ele tem participação fundamental e primordial num bom momento que o Atlético vive. São 10 jogos sem perder, né, Breno? 10 jogos sem perder e isso é parte do Barba. Mas essa incoerência que não cai bem. O Barba faz toda uma resposta para o torcedor na entrevista coletiva do jogo contra o Grêmio, onde ele mostra por A mais B, e eu comprei a ideia, e notei isso ele também. Ele o Cassier. Não, ele foi muito bem ao analisar o Cassier no jogo contra a equipe do Grêmio, que os movimentos que o jogador faz permitia o espaço amplo para o Galo ser mais incisivo nas laterais. Com o Queijo, com o Lodge, enfim, com os jogadores de beirada do Atlético.
Aí beleza, aí o que você imagina? Não, então agora o Cassiera, com o torcedor já entendendo a dinâmica dele e tendo uma paciência a mais, Breno, ele vai ser o titular no jogo contra a equipe do Bragantino. Não, vai lá e coloca o Renier. O torcedor não tem paciência com o Renier. O momento do Renier com a torcida do Atlético é péssimo. O Renier ele não movimenta uma unha, um fio de cabelo para tentar mudar isso. Porque também precisa de atitude do atleta. E a atitude do atleta não é vista. Eu desafio o torcedor do Atlético que me mostrar eu quero um momento do Renier no jogo de ontem. Uma atitude que demonstre algo para querer vestir a camisa de titular ou vestir a camisa do Atlético. Ou de merecer, né? Ou de merecer. Falar que um dia jogou no Atlético. Então, assim, nada. Não apresenta nada. Aí o Barba mantém e ainda quer defender na entrevista coletiva. Posso puxar só mais um pontinho, que aqui eu estava respondendo o Breno. Eu tenho uma grande preocupação com o momento do Atlético na questão de zagueiros. O Léo Duarte continua no departamento médico. Não sabemos como ele vai estar à disposição, o quando ainda eu nem entrei nessa parte, e também o quando ele vai estar à disposição. Então tem essa preocupação. O Vitão foi pouquíssimo testado até agora. Pode ser que ganhe minutos no jogo contra o Internacional. O Atlético tem, então, à disposição 2 zagueiros, né, os 2 que já estão no Atlético há um bom tempo, e o Vitão, que está subindo da base para o profissional. No jogo de ontem, nos lances de gols, não estou dizendo só os lances de gol, nos lances de gols e também nos lances de perigo levado, observe o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é uma nave muito lenta. O Vitor Hugo é aquele zagueiro que pode ser importante você ter no grupo, é experiente, para entrar determinado momento de jogo, para ser titular do Atlético. Ele não suporta, abre o olho, Galo. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir, tá? O que pode determinar uma cobrança pesada da torcida para com a direção do clube, para com o departamento de futebol do Atlético, sobre a questão da demora nas tratativas com o zagueiro, vai ser principalmente as próximas decisões, ou serão as próximas decisões. Se passar, a turma, passou, legal. Mas se ficar e o zagueiro não der uma resposta, e eu estou falando do Vitor Hugo, aí vão falar, mas também, né, precisava de um zagueiro, mas vamos esperar acontecer alguma coisa para identificar a necessidade. Era urgência urgentíssima. Ainda é. Ainda é. Era porque quando aconteceu, né, a contusão do Leandro. Urgência urgentíssima. E aí eu comparei com a situação do Cruzeiro quando perdeu o Peck e o Sinisterra. O Atlético perdeu um zagueiro, já tinha liberado um. Então o Atlético tinha urgência de buscar um zagueiro. Não. Olha o Vitor Hugo aí que ele resolve. Nós temos confiança no Vitor Hugo. Se der certo, vamos falar, o zagueiro que nós confiamos. Se der errado, o torcedor vai cobrar pesado, hein? E é o torcedor que vai cobrar. A imprensa não tem nada disso não. Vocês têm mania de falar que a culpa é da imprensa. Ô HG, eu fiquei surpreso ontem. A gente sabe que as equipes elas vão oscilar em algum momento. Mas eu não imaginava que o Atlético fosse oscilar ontem pelo cenário. Eu sei que é um jogo de Copa, o Atlético construiu uma boa vantagem, o Atlético foi sólido lá em Bragança Paulista. E ontem, eu até discordo um pouquinho dos amigos, de você no caso, HG, eu não acho que o Atlético teve algum momento no jogo ontem que salvou o jogo, não. Achei o jogo todo do Atlético bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. O Atlético fez com que seus torcedores todos se tornassem Lúcius Flávios. Todos se tornaram passageiros da agonia ontem na arena diante. O Atlético não teve 10, 15 minutos de domínio ou de controle, assim, de impedir as ações do Red Bull Bragantino. O Everson é chover no molhado, mais uma vez, ele foi o melhor jogador do Atlético, assim, com a margem infinita para o segundo jogador. Repito, eu imagino que em algum momento mesmo as equipes mais qualificadas do que o Atlético até, e com trabalhos mais sólidos, elas venham a oscilar. Particularmente, ontem eu não esperava essa oscilação. O Atlético voltou a sofrer muito contra uma equipe que explorou demais o jogo pelos lados do campo, e isso para mim tem a ver também
com a questão do sistema. Vamos lembrar que foi o 4º jogo consecutivo que o Domingos voltou a utilizar o Atlético com uma linha defensiva com 4 jogadores, o 4-1-4-1. E só 2 detalhes a respeito disso. Quando você volta a jogar numa linha dessa forma, não estou falando que foi por conta dele, tá? Natanael, mas o Natanael voltou a ficar exposto, porque ele estava protegido em um sistema com 3 zagueiros, onde ele estava jogando como 3º zagueiro pelo lado direito. Quando você joga com uma linha com 4 defensores e ele volta a ser o lateral direito, eu acho que ele fica exposto e isso é algo que o Atlético tem que olhar mais para frente. Eu preciso dar só um recado aqui, a gente volta para falar do Atlético.